Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar gratuitamente e sem programação uma inteligência artificial para o seu negócio. Pessoal, normalmente os vídeos que eu posto neste canal, eles empregam inteligência artificial de forma programável. Mas eu tenho recebido mensagens de colegas que acompanham o canal me pedindo para que eu também poste videoaulas mostrando como empregar ferramentas no-code para a criação de inteligência artificial. Portanto, nesta videoaula, eu irei usar uma ferramenta no-code, que ela é baseada na abordagem RAG, de suporte para a criação de inteligência artificial sem a necessidade de programação. Ferramentas. Pessoal, a ferramenta que eu irei empregar nessa videoaula para criar uma inteligência artificial sem programação é a ferramenta Ragflow. A ferramenta Ragflow é um engine de suporte à criação de aplicações que são baseadas em RAG. RAG é uma abordagem consolidada, empregada na criação de aplicações baseadas em LLM que fazem uso de uma base de conhecimento composta por documentos. E a Ragflow, ela fornece suporte à criação desse tipo de aplicação sem programação. Uma outra ferramenta importante é o LM Studio. O LM Studio ele é um provedor de modelos. Ele permite que seja possível nós rodarmos na nossa máquina LLMs, especialmente preparadas para rodar numa máquina convencional. Normalmente esse tipo de LLM ele é chamado de LLM quantizado. Além disso, o LM Studio também permite que seja possível a instalação de modelos de suporte embedded, que são modelos que são empregados para transformar o texto dos documentos em uma representação numérica chamada vetores, que ela é empregada pela ferramenta Ragflow, ok? Vamos agora acessar os repositórios, os sites dessas ferramentas, para nós entendermos como utilizar. Um detalhe importante, observe o dock aqui do lado. O dock também é empregado. Por meio do dock vai ser possível instalar o Ragflow na nossa máquina, ok? A primeira ferramenta que deve ser instalada é o dock. Para isso é necessário fazer o download do instalador. Tem para macOS, para Windows e para Linux. Pessoal, ao ser concluído a instalação do Docker, o próximo passo consiste em executar o Docker. E é possível nós observarmos aqui a tela do Docker Desktop. Beleza? Observe que nesse momento aqui não tem nenhum container, né? E aí o próximo passo consiste justamente em nós instalarmos no Docker o Ragflow. Para isso será necessário nós seguirmos alguns passos, né? Aqui no repositório é possível nós acessarmos os passos para instalar o Docker, melhor dizendo, o Ragflow no Docker. Exatamente essa sequência de passos aqui, ó. Clonar o repositório, né? Uma vez clonado o repositório, acessar o diretório Docker, uma vez acessado, né? Executar esse comando aqui, ó, docker compose -f docker compose.yl up-d. No caso, para quem não tem GPU. Para quem tem GPU, executar esse segundo comando aqui. Eu já clonei, eu já executei essa sequência de passos. E aí eu irei agora executar exatamente esse comando aqui, porque a minha máquina tem uma GPU. Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o terminal. Pessoal, eu vou acessar o diretório Docker por meio desse comando aqui, ó. cd Ragflow Docker.
Beleza. E agora eu vou executar, como eu tenho o GPU na minha máquina, né, eu vou executar esse comando aqui. Docker Composer. Opa. Docker Composer. E nesse momento, inicia o processo de instalação do Hugflow. Melhor dizendo, inicia-se o processo de criação de uma imagem que vai rodar num container, ok? Esse processo ele demora um pouco, pessoal. Então eu vou esperar concluir essa instalação e aí na sequência eu retorno para mostrar para vocês como rodar o LiangFun no Docker. Pessoal, foi concluído a instalação, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Docker. Ó, observem aqui, ó, container, né? Perfeito. Vamos agora executar exatamente esse comando aqui, ó. Ok? É ele que vai, vamos dizer assim, inicializar ou subir o Hugflow. Então vamos copiar. Vamos executar. E nesse momento, o Hugflow ele está sendo inicializado, né? Observem aqui, ó, Hugflow. Essa mensagem é exatamente essa mensagem aqui, ó, ok? Que vai ser exibida quando ele for carregado. Beleza? E aí vamos fazer o seguinte, para a gente testar, vamos abrir aqui um guia, né, do navegador e vamos digitar o comando localhost login, né? E tá aí. O nosso Hugflow foi instalado, pessoal. Beleza? O próximo passo agora é instalar o LM Studio. O próximo passo consiste em instalar o LM Studio. Para isso, basta clicar aqui no botão para fazer o download do instalador, no meu caso para o Windows, e na sequência executar o instalador para instalar o LM Studio. Pronto. Executei o instalador, vamos aguardar ele abrir. E nós iremos realizar uma instalação padrão. Próximo. Instalar. Uma vez instalado o LM Studio, o próximo passo consiste em configurá-lo para que ele possa oferecer o suporte para a ferramenta Hugflow. A configuração consiste em instalar no LM Studio dois modelos, um LLM e um Embedded. Vamos aguardar. Ok, foi concluído. Vou clicar no botão concluir e na sequência o LM Studio ele vai ser carregado. Pronto, beleza, foi carregado. E agora nós iremos instalar os modelos. Para instalar o modelo é bem tranquilo. Basta vir nessa opção aqui, ó, Discovery. Observe que ele já traz para a gente aqui uma lista de LLMs. LLMs da família Kelvin, tem da família Gemma, DeepSeek, Llama. A gente vai instalar esse modelo aqui, ó, o Hermes 3 Llama 3.2 com 3 bilhões de parâmetros. Para isso basta a gente selecionar
e clicar para fazer o download. Beleza? Um detalhe importante, eu já havia feito o download, por isso que foi extremamente rápido, né? Mas se eu seleciono um outro modelo, por exemplo, o Llama 3.3, observem que ele mostra aqui, ó, o botão, né, para fazer o download. Então basta clicar nesse botão que o download vai ser feito, beleza? Um outro modelo que a gente deve instalar é o BGE M3, que é esse cara aqui, ó. Como eu já havia instalado, como eu já havia baixado esse modelo para minha máquina, observem aqui, o status é de download. Mas se eu não tivesse baixado, vamos supor que eu quisesse fazer o download desse modelo aqui, novamente, ó, ele ia mostrar o botão aqui de download, aí bastaria clicar nesse botão para instalar. Para eu confirmar os modelos que foram instalados, eu posso vir nessa opção aqui, ó, My Models. Então observe que na categoria LLM nós temos o Llama 3.2 com 3 bilhões de parâmetros instalados. Na categoria Text Embedded nós temos o BGE M3. Beleza? Então os modelos estão instalados. Próximo passo. O próximo passo, vamos clicar aqui, ó, Developer, consiste em nós carregarmos o modelo, o LLM, e configurarmos para que ele possa ser usado pela ferramenta Hugging Flow. Observem aqui essa opção, ó, Select a Model to Load, ou seja, vamos selecionar o modelo para carregar. Está aqui o modelo, ó, é o Llama 3.2, vamos selecionar. Ele está sendo carregado, ó. Observem. Vamos aguardar. Pronto, foi carregado, beleza? E aí o próximo passo consiste em nós ativarmos o servidor através dessa chave aqui. Ou seja, o que é o servidor? O servidor é o mecanismo do LM Studio que viabiliza que os modelos eles possam ser acessados por ferramentas externas, por exemplo, o Hugging Flow. Mas antes de nós ativarmos, vale a pena nós clicarmos aqui nesse botão Settings para verificar se todas as opções estão setadas. Sim, estão todas habilitadas perfeitamente. E vamos agora clicar aqui no botão para ativar o nosso LM Studio. Beleza, foi ativado. Perfeito. Criação da IA. Pessoal, eu irei agora criar a nossa aplicação por meio da ferramenta Hugging Flow integrada ao LM Studio. Vamos lá? Ok, pessoal, essa é a tela de login da ferramenta Hugging Flow. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma conta, né? Para isso basta clicar aqui no link, vamos fornecer aqui um e-mail, um apelido, uma senha, clicar no botão para continuar. Beleza? Foi registrado, né? E agora o próximo passo consiste em fazer o login. Para isso, basta clicar aqui no botão entrar, né? Vamos lá? Pronto. Acabamos de acessar a ferramenta Hugging Flow, fizemos o login. Essa aqui é a página de boas-vindas. E vamos agora criar a nossa aplicação de IA. O primeiro passo, pessoal, consiste e nós clicarmos aqui nesse ícone aqui, ó, para nós visualizarmos esse menu com algumas opções. E a primeira opção é aquela que permite que a gente possa modificar o nosso perfil, né? Modificar o username, enviar uma foto, alterar aqui a língua, né? Time zone, beleza? A segunda opção permite que a gente possa modificar a senha de acesso. E essa terceira opção aqui, ela é muito importante, porque é ela que permite que a gente possa configurar o Hugging Flow para ele estabelecer uma conexão com o LM Studio e ter acesso aos modelos. Ok? Por padrão, o Hugging Flow ele configura esse provedor de modelo, e aí eu recomendo que vocês deletem, vamos deletar. Beleza? E aí observe que nós temos aqui, ó, várias opções de provedores de modelos. Ó. Nós temos o Llama, OpenAI, Anthropic, Euzery, o Grok,
Hugging Face, Mistral, tem várias opções, pessoal. No nosso caso, nós vamos usar o LM Studio, né, que nós instalamos. Então vamos clicar aqui no link e agora vamos selecionar a opção Chat para identificar qual é o tipo de modelo. Vamos colocar aqui o nome do modelo. Para isso, recomendo voltar lá no LM Studio e copiar o nome do modelo, colar o nome do modelo. Depois vamos copiar a URL base, novamente, retornar ao LM Studio, tá aqui ela, ó, copiá-la, ok, colar. E aí aqui tem um segredo, pessoal, é necessário digitar esse endpoint aqui, ó, barra V1. Beleza. API Key vamos deixar em branco e no Max Token, que se refere ao número máximo de tokens de saída do modelo, vamos colocar aqui 4.500. Beleza? E aí, ao clicar no botão OK, o modelo deverá ser instalado. Observe. Beleza, ó. Modify, ou seja, o modelo foi instalado. O modelo do tipo LLM. Agora nós vamos instalar o modelo do tipo Embedded, beleza? Para isso a gente vai clicar aqui no botão novamente Add Model. Vamos alterar aqui o tipo de modelo para Embedded. Vamos alterar o nome do modelo, né? Tem que ser um modelo de suporte a Embedded. Para isso nós vamos retornar ao LM Studio, certo? E vamos acessar aqui, ó, a opção My Models, depois Test Embedded, e tá aqui, né, o nome do nosso modelo, né? Ok? A gente precisa levar esse nome para lá. Para isso, basta clicar aqui, ó, nesses três pontinhos e vir nessa segunda opção, Copy Default Identify. Copia e cola aqui nesse campo Model Name o nome do modelo, beleza? Vamos manter 4.500 com relação ao Max Token e aí vamos clicar em OK. Beleza. Ok. O próximo passo consiste em clicar aqui no botão Show More Models para nós visualizarmos os modelos. Ó, nós temos aqui o LLM que foi instalado, que é o Llama 3.2, e o Embedded, o BGE M3. O próximo passo consiste em setar esses modelos como os modelos que são padrões, né? Então, para isso, ó, vamos clicar aqui nesse botão. E aí, ó, com relação ao Chat Model, vai ser o Llama 3.2. Com relação ao Embedded Model, vai ser o BGM3. E os demais campos devem ficar em branco, porque nós não instalamos nenhum desses tipos de modelos. Vamos clicar aqui no botão OK e pronto, está setado, né? Os modelos foram setados. Beleza, pessoal. Uma vez os modelos configurados, o próximo passo consiste em nós criarmos a nossa base de conhecimento. A base de conhecimento que a aplicação ela vai explorar, né? Então essa base de conhecimento pode ser composta por livros, por artigos científicos, por manuais, por leis, certo? E dessa forma o LLM ele vai poder explorar essa base de conhecimento para gerar as respostas. Para isso, então, basta clicar aqui nessa opção, ó, nessa primeira opção, ok? Na sequência, ó, criar a base de conhecimento, né? Vamos dar um nome para a base de conhecimento, vamos chamar de base de conhecimento. Base de conhecimento. Beleza? E aí nessa primeira tela aqui, nesse primeiro formulário, é um formulário de configuração da base de conhecimento. Então, é possível observar o nome aqui da base de conhecimento, é possível nós fazermos aqui o upload de uma imagem correspondente à base, é possível nós colocarmos aqui uma descrição da base, né? Aqui por padrão está selecionado aqui algumas opções. Essa primeira opção ela permite que nós possamos especificar qual é o parser que vai ser usado de PDF. Vamos usar o DeepDoc mesmo. E aí, ó, observem que a próxima opção se refere ao modelo de suporte ao Embedded.
que a gente configurou, né, que é o BGE M3. Vamos deixar o BGE M3, beleza? Descendo um pouco mais, tem mais alguns parâmetros aqui que nós podemos configurar, esses parâmetros visando melhorar o desempenho da nossa aplicação. Por uma questão de tempo eu não vou explicar todos esses parâmetros, eu vou seguir a configuração padrão. Mas quem tiver interessado, eu posso, num próximo vídeo, né, entrar em detalhes aqui a respeito desses parâmetros. Quem sabe até posso gravar um vídeo para os membros do canal, né, sobre esses detalhes de configuração. Então vou clicar aqui em Save, beleza. E aí o próximo passo consiste em nós enviarmos o documento. Como já falei, um documento pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um manual de instruções, uma lista de produtos, pode ser leis, ok? Então eu vou clicar aqui no botão Add File, Local File, vou clicar aqui para procurar pelo arquivo. Está aqui esse arquivo, é um PDF, ok? Certo? Nós podemos visualizar o artigo. Para isso basta clicar aqui, ó, no link correspondente ao documento. Opa, nenhum ticket encontrado, deixa eu retornar, às vezes isso acontece. Ele está aqui com status de pendente. O processo de envio ainda não foi concluído, por isso que está com status de pendente aqui. Esperar um pouquinho. Para isso, iremos primeiro clicar aqui no botão Play, ó, para que inicie o processo de passe, que é justamente a extração do conteúdo do documento. Esse processo consiste em extrair, fragmentar, ou seja, recortar o texto em pedaços e usar o modelo de Embedded para transformar cada fragmento de texto em um vetor que vai ser armazenado no banco vetorial do Regflow, ok? Esse processo ele demora um pouquinho, e aí quando for concluído eu retorno. Ok, pessoal, o passe foi realizado com sucesso. Significa que o texto foi processado, né, que ele foi fragmentado, e que cada fragmento foi transformado em um vetor por meio do modelo de Embedded e instalado no banco vetorial. Ok? Aqui é possível nós visualizarmos o artigo. Né? É um artigo que eu sempre uso nas minhas videoaulas, que trata a respeito de um projeto que eu participei, onde nós usamos redes neurais convolucionais para criar uma IA baseada em visão computacional para detectar defeitos em módulos de memória. Então, para isso, nós avaliamos algumas arquiteturas de redes neurais convolucionais, beleza? Mas, como eu já falei, poderia ser um livro, poderia ser um PDF de leis, poderia ser manual de instruções, ok? Muito bem. O próximo passo consiste em nós testarmos o Retrieve. O que é o Retrieve? É o mecanismo de suporte à recuperação de texto, né, que deverá ser usado como um contexto para que o LLM possa gerar as respostas. Então eu irei fazer um teste aqui, ó, onde eu irei fornecer um texto e nós iremos verificar se o texto que vai ser recuperado, se ele tem alguma similaridade com o texto, né, com a questão que eu irei fornecer. Por exemplo, ó, qual foi o modelo de CNN que apresentou o melhor resultado? E olha só que legal.
O texto que foi recuperado, observem aqui, ó, tem relação realmente com a questão. Ó. Considerando os resultados apresentados na tabela 2, o MobileNet com configuração 22 apresentou uma acurácia superior do que as acurácias, né, apresentadas por esse trabalho aqui e por esse outro. Beleza, ok. Então o texto que foi recuperado realmente tem relação com a questão. Beleza? Passou no teste. Vamos lá então. O próximo passo consiste justamente na criação de um chatbot que vai permitir que o usuário ele possa literalmente enviar questões e acessar as respostas, né? Para criar um chatbot, basta vir nessa opção aqui, ó, chat, beleza? Depois, ó, criar um assistente. E agora nós vamos configurar o chat. Eu vou chamar esse chatbot de Jarvis, eu poderia colocar aqui uma descrição, eu poderia enviar uma figura, né, uma imagem, que seria o avatar do chatbot, né? Certo? E agora eu vou selecionar a base de conhecimento que vai ser usada, que é aquela que a gente acabou de criar, que se chama base de conhecimento, beleza? Depois nós temos a outra opção de configuração, que é um Prompt Engineer. Aqui é possível nós configurarmos um prompt, né? Esse prompt ele vai definir o comportamento do nosso LLM. Eu vou deixar esse prompt que está aqui mesmo. Depois nós temos a outra opção, Model Settings, que permite que a gente possa customizar, né, configurar o LLM através de hiperparâmetros aqui, né? Eu vou deixar também a configuração padrão, beleza? Vamos clicar aqui em OK. Pronto. O nosso Jarvis ele foi criado, né? Eu posso começar aqui uma conversa, eu posso iniciar, né, da seguinte forma: eu seleciono o nosso chatbot, clico aqui em mais para iniciar um novo chat, e ele já começa aqui um diálogo, né, informando que ele é um assistente e ele está perguntando como ele pode me ajudar. Observem que está em inglês, né? Mas eu posso, pessoal, configurar para que eu possa interagir, né, com o chatbot em português, beleza? Eu posso fazer isso via prompt. Observem que aqui tem uma opção, ó, de línguas, né? Tem inglês, espanhol, ó, tem um português BR. Ó. Quando eu faço isso, observem que o front-end ele foi alterado para o português do Brasil, né? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, ó. Justamente, qual foi o modelo de CNN que apresentou o melhor resultado? Vamos observar se ele vai responder corretamente. Vamos clicar aqui, pesquisando. Olha só que legal. Perfeito, pessoal. A resposta: o modelo da MobileNet com configuração 22 apresentou o melhor desempenho na detecção de defeitos físicos em PCBs. A acurácia desse modelo atingiu aproximadamente 98,12%. Este estudo fornece uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas de detecção de defeitos automatizados e contribui para a indústria 4.0. Perfeito, pessoal. E aqui ele traz a fonte, né? Ou seja, o documento que ele usou para gerar essa resposta. Beleza, pessoal? Certo? Então está aqui a nossa IA, né, desenvolvida sem programação, usando a ferramenta Regflow e também o LM Studio como provedor de modelos. E dessa forma torna-se possível, né, que a gente fique aqui interagindo, né, com esse chatbot, beleza? E aí um detalhe importante, pessoal, é possível nós criarmos um front-end personalizado, certo? Eu vou gravar uma videoaula para os membros do canal, onde eu ensino como fazer isso, para os membros prata do canal, mostrando para eles
como é possível criar um front-end personalizado? Ou, em outras palavras, como é possível criar uma aplicação, né, cliente, que ela utilizará essa IA que foi criada, permitindo que um cliente, né, permitindo que usuários possam interagir, né, com a inteligência artificial. Beleza, pessoal? Certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza aí que dê um like, pessoal, para ajudar a gente continuar compartilhando o conhecimento com vocês. Beleza? Eu recomendo fortemente que vocês se tornem membros do canal, para que vocês possam ter acesso aos códigos, tenham acesso a vídeos exclusivos. Os vídeos exclusivos eles são disponíveis para os membros nível prata, além do acesso aos códigos que eu desenvolvo nas minhas videoaulas. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço.